Identificados com Deus. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Josué foi levantado por Deus para cumprir uma das missões mais difíceis que alguém já foi comissionado a fazer: conquistar a terra prometida. Ele é aquele que cumpre em primeira instância a profecia de Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. O seu cumprimento maior é Jesus Cristo. Contudo, a expectativa dos israelitas era de alguém que viesse a introduzi-los à terra prometida com a mesma eficácia com a qual Moisés os havia libertado do Egito. Teria que ser alguém levantado pelo próprio Deus para a época deles. Os israelitas precisavam era de um sucessor para Moisés. O nome Jesus é a forma grega do nome Josué. Entendemos assim que Jesus é o Josué do Novo Testamento, aquele que guia o povo para possuir a Canaã celestial, não a terrena. Nesse sentido, Josué é um tipo de Cristo, isto é, alguém que em seu tempo prefigura simbolicamente características do ministério de Jesus. A difícil tarefa de Josué estava em suceder alguém que foi criado na realeza do Egito, por meio de quem Deus havia operado 10 pragas portentosas, dividido o Mar Vermelho, estabelecido colunas de fogo, colocado nuvens para guiar o povo e fazer sombra no deserto, feito sair água da rocha, chover maná e codornizes, e, por fim, não permitido que as tiras das sandálias rebentassem e as roupas rasgassem por um período de 40 anos. A questão não se resumia apenas à sucessão. Incluía mostrar ao povo que tal líder desfrutaria do favor e do poder de Deus, como se deu com o primeiro. É por isso que Deus diz a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué 3:7. É nesse contexto que ocorre a afirmação que percebemos no verso epigrafado. Deus comanda o povo à santidade, pois no dia seguinte passaria entre eles, fazendo grandes maravilhas. Isso se refere ao que disse no verso 7. Para deixar absolutamente claro que seria com Josué, assim como foi com Moisés, o Senhor repetiria o sinal que marcou definitivamente a libertação do povo do cativeiro. Depois que os israelitas atravessaram a pés enxutos o Mar Vermelho, o Egito ficou definitivamente para trás. Ainda que quisessem voltar, não seria possível. De igual forma, o Senhor agora dividiria o Rio Jordão sob a liderança de Josué, o mesmo sinal, como forma de autenticá-lo como líder escolhido por Deus. Tal milagre marcaria a entrada definitiva do povo na terra prometida. Certamente, o Rio Jordão, aos olhos de um brasileiro que já viu um Paraná, um Paraguai, um São Francisco, um Negro, um Solimões ou o apoteótico Amazonas, a visão do principal rio de Israel seria considerada a contemplação de algo um pouco maior do que um riacho. Mesmo o Tietê, nos seus bons tempos, o Paraíba, mesmo o Paraibuna, já são suficientes para causar essa impressão. Todavia, quando Josué se deparou com o Jordão, era a época das cheias. Em Israel chove muito, mas no tempo de chuvas, até no deserto ao sul do Mar Morto, formam-se rios caudalosos, as chamadas torrentes do Neguebe. Ora, se o volume de água era suficiente para causar isso em um deserto, imagine o que fazia com um pequeno rio. Era totalmente impossível atravessá-lo,
pois o Jordão então se transformava em um rio largo e caudaloso. Estima-se que havia uma multidão de cerca de 3 milhões de pessoas, mais carroças e rebanhos. Além disso, o manejo de idosos, mulheres e crianças dificultava ainda mais a operação. Deus divide o Rio Jordão, estabelecendo exatamente como o povo o atravessaria, inclusive o local exato da travessia. Deus nos conduz a dificuldades para mostrar a extensão do seu poder. O mesmo Deus que permite o problema se estabelece como solução para ele. No entanto, devemos entender o teor de sua afirmação no verso epigrafado. O Senhor não apenas comanda o povo à santidade, mas tais palavras assumem também o sentido de severa advertência. Não há outra forma de relacionamento com o Senhor que não seja a santidade. Significa se modelar não apenas à vontade, mas ao caráter de Deus. Geralmente o crente pensa na vontade de Deus como uma exterioridade, algo que sai dele. No entanto, todo o mover do Senhor, todos os seus decretos, são reflexos de quem ele é, de sua tripessoalidade e de seu santo caráter. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Talvez possamos dizer que santidade é a linguagem de Deus. O Senhor, Deus do universo, não fala vernáculo específico. Não há, nesse sentido, língua divina ou mesmo língua dos anjos. Aparentemente, no mundo espiritual não há códigos linguísticos para serem interpretados por ouvidos e processados pela mente. Notemos que todo contato e comunicação com o Senhor se dá dentro de um ambiente, dentro de um formato, aquilo que as Escrituras chamam de santidade. Para ter contato com o Senhor, esse é o único caminho. Significa que devemos nos assemelhar a Ele interiormente, assumir o caráter santo, ser transformado paulatinamente à imagem de Cristo. Colocando isso de outra forma, só pode se comunicar com o Senhor quem se identifica com Ele, quem se parece com Ele. Dessa forma, a imagem e a semelhança do Criador são resgatadas em nossa vida. Fomos criados reflexos do próprio Deus. Somente aqueles que têm tal identidade com o Senhor poderão ouvir sua voz e falar com Ele. Isso se chama santidade. Todavia, é verdade que o homem a perdeu completamente na queda. Assim, se enfatiza o ato gracioso de Deus de buscar o homem para conceder-lhe novamente aquilo que havia perdido. O Senhor conquista novamente a santidade aos homens, assumindo natureza humana, vivendo e morrendo por eles. Dessa forma, a linguagem do relacionamento é retomada. Entendamos, portanto, que a passagem do Deus Santo no meio de um povo ímpio significaria juízo. Os próprios israelitas já haviam experimentado isso no Êxodo, depois das primeiras tábuas das leis e em outros episódios de incredulidade. Desejar ver a atuação poderosa de Deus exige de nós santidade como forma de evitarmos efeitos colaterais. Deus jamais deixará nem mesmo um único pecado impune. Julga os ímpios e corrige os que são seus. Notemos assim que a vida em santidade tem duplo resultado benéfico. Nos introduz a um relacionamento abençoado com Deus em Jesus Cristo, bem como nos livra de cometer maus atos que tragam consequências naturais e sobrenaturais, estas na forma de correções de Deus. Que a nossa vida manifeste a presença do Deus Santo, que nossos atos, palavras e pensamentos sejam coerentes com a fé que professamos.
Vivamos em unidade com o Senhor, a união mística com o Santo Cristo glorificado. Poder, confiança, segurança e paz para viver. Que o Senhor passe entre nós e realize grandes maravilhas para a sua glória e nossa bênção. Nossa identidade com Deus é a nossa alegria. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.